Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Robert Silva e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Ansible, eu vou explicar o que é, como que funciona e principalmente como o Ansible pode ajudar no dia a dia das operações de TI. Se você já se interessa por esse tema e quer saber mais sobre Ansible, já deixa o like nesse vídeo porque me ajuda bastante e ajuda o canal a crescer cada vez mais. E se você chegou agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações para que você possa receber um aviso toda vez que um vídeo novo sair. Lembrando que a gente solta vídeo aqui toda semana, pelo menos 2 vídeos por semana falando sobre Ansible, Docker, Kubernetes, tudo que é relacionado a ferramentas e tecnologias DevOps. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então bora lá, galera. Quando a gente começa a falar sobre Ansible, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o Ansible. Como o pedido de algumas pessoas no vídeo do que é Helm, que eu vou deixar o card e o link aqui na descrição desse vídeo, eu expliquei um pouco sobre o que é Helm, só que eu não escrevi na tela. Eu quis fazer um vídeo um pouco mais introdutório mesmo, falando sobre os temas. Porém, muita gente ainda não conhece essas tecnologias, então Helm, Ansible, entre outras ferramentas no mundo DevOps. E para facilitar que você fixe o conhecimento e depois que você consiga buscar as palavras que eu vou buscar aqui, os termos que talvez você não conhece, eu vou estar escrevendo na tela. Esse vídeo provavelmente fica um pouco maior do que o comum, mas é para que você tenha o melhor conhecimento possível e minha didática fique muito mais fácil para você entender. Perfeito? Então, bora lá, turma. O que nós temos aqui? Vamos começar entendendo o que é, tá? O que é o Ansible. Então, quando a gente fala de Ansible, o que a gente está falando? Basicamente, a gente está falando sobre gerenciamento de configurações. Como assim, Robert, gerenciamento de configurações? Vamos supor que você tem aqui 4 servidores Linux, ok? Então temos 4 servidores Linux. Nesses servidores você precisa executar algumas tarefas. Então aqui já vamos colocar tasks, que são alguns termos que você vai ouvir falar no mundo do Ansible. E eu vou explicar esses termos mais pra frente, os conceitos eu vou explicar ainda nesse vídeo. Então fica aqui até o final, tá? Então você tem algumas tarefas, por exemplo, como, sei lá, atualizar o SO. Então fazer um update no SO. Criar um usuário novo para alguma aplicação. Instalar algum pacote. Então, fazer instalação de pacotes. Vamos colocar aqui. Então, todas essas tarefas que você precisa para gerenciar os servidores, você pode estar utilizando o Ansible. Então, você vai ter o Ansible rodando. Tá? Deixa eu até corrigir aqui como ficou escrito. Vamos lá. Você vai ter o Ansible rodando. E através de alguns componentes, alguns códigos bem simples que a gente vai estar vendo aqui ao longo desse vídeo, você vai conseguir se conectar em todas essas máquinas e executar essas tarefas. Barulho de fundo da moto, né? Mas beleza. O que vai acontecer? Você vai conseguir se conectar em todos esses servidores, ok? E fazer algumas ações, como update, criação do usuário, instalação de pacotes, toda essa parte de gerenciamento você vai conseguir fazer com o Ansible, né? Então ele possibilita a gente estar configurando o sistema operacional. Possibilita também, então vamos colocar aqui, ó, configurar. Então a gente vai estar, opa, ficou ruim aqui, maravilha. Então a gente vai estar aqui com o Ansible, a gente consegue configurar o SO. Além de configurar o SO, a gente vai poder fazer o deploy das aplicações. Ah, Robert, mas só funciona com servidores? Não, você pode se conectar, por exemplo, a dispositivos de rede e fazer todas as tarefas administrativas de dispositivo de rede. Tá? Então ele possibilita que a gente consiga fazer múltiplas tarefas dentro da infraestrutura de TI. E o objetivo dele é ser fácil, tá? Então, você não precisa entender de linguagem de programação, exceto se você queira construir novos módulos para o Ansible, que é possível também. Se você quiser um vídeo, inclusive, sobre como construir módulos do Ansible utilizando Python, já deixa o seu comentário aqui nesse vídeo que eu vou estar preparando esse conteúdo para você, tá? Mas o principal objetivo do Ansible, ele é ser fácil. Então, qualquer profissional, tá? Ou seja, qualquer profissional de TI consegue utilizar. Por quê? Tudo no Ansible ele é baseado em arquivos YAML. Então a gente vai ter um arquivo YAML onde a gente consegue definir as instruções do que tem que ser executado. E nós temos algumas palavras-chave, alguns comandos específicos do Ansible que a gente vai estar utilizando para isso.
tá? E aqui é um ponto muito interessante. Então você não precisa conhecer linguagem de programação, como eu disse. Você vai precisar ter uma lógica, tá? Uma lógica que você usa no dia a dia para você estar tomando as ações. O Ansible ele funciona desde pequenos projetos até grandes projetos. Então aqui a gente consegue ter muita coisa para a gente fazer. Então desde eu configurar um pequeno servidor até eu fazer o deploy de 5.000 servidores e configurar e gerenciar 5.000 servidores. Tudo bem? Bom, então essa aqui é uma introdução para que você possa entender o que é o Ansible. Agora a gente vai estar falando sobre como que o Ansible funciona, tá? Então eu vou apagar aqui essa nossa tela, beleza? Nossos inscritos, e vamos falar basicamente como ele funciona. O Ansible, eu comentei ali que a gente vai ter alguns servidores Linux, né? Então temos aqui 4 servidores, por exemplo. Esses servidores eles podem ser tanto Linux quanto Windows, ok? O que a gente precisa ter? Basicamente o Python instalado. No caso do Windows, a gente precisa ter o WinRM configurado. Já no caso do Linux, a gente vai utilizar o OpenSSH. Então a gente vai estar conectando nos servidores Linux através do protocolo SSH. Então isso ajuda bastante. Isso já nos diz uma coisa que é muito legal, que é o quê? O Ansible, ele é agentless. Vou até escrever grande aqui para que você possa pesquisar caso tenha interesse. Agentless, o que isso significa? Que eu não preciso de um agente instalado. A conexão vai ser feita totalmente remota. Então, se eu tiver uma maneira de se conectar, credenciais de acesso, eu não preciso de um agente instalado nos servidores. Tá? O Ansible também ele é independente. O que isso significa? A gente vai ver mais numa parte prática, né? Não sei nem se eu falei essa palavra correta, mas o que acontece? Ele só vai aplicar as mudanças, né, as alterações, onde ele entender que aquilo foi alterado. Então, por exemplo, se você fez uma mudança de permissão em um arquivo, e aí você rodou em 100 servidores. Agora você tem mais 50 servidores, só que você deixou tudo ali nos seus hosts, tá? No seu inventário. Vou explicar já o que é inventário. Ele não vai aplicar nos 100 servidores que já foi aplicado, se você utilizar os módulos corretos. Ele vai aplicar somente nos 50. Então ele vai entender, olha, esse servidor aqui, ele já tem essa configuração. Esse dispositivo de rede aqui, ele já tem essa configuração. Então eu não preciso reaplicá-la. Tudo bem? Maravilha. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os componentes do Ansible, tá? Então o Ansible ele tem alguns componentes. Então vamos colocar aqui. Por que eu tenho que falar sobre isso? Porque é importante você entender o conceito, é importante você entender a base, para depois, quando a gente tiver mais vídeo prático aqui, você possa entender o porquê que eu estou fazendo determinada ação, onde que eu estou se conectando, quais são os termos utilizados e assim por diante. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a gente tem um componente chamado Control Node. O que é o Control Node? Basicamente, é aonde a gente vai executar o Ansible. Opa, escrevi errado aqui. Vamos voltar. Beleza. Então, onde a gente vai explicar, né? Vai executar o Ansible CLI. Tá? Então, o Ansible CLI vai ser utilizado nessa máquina do Control Node. Ele pode ser qualquer computador. Pode ser o seu desktop. Pode ser o seu desktop, seu notebook. Ou pode ser um servidor dedicado. Quando que entra um servidor dedicado? Basicamente quando você não tem da sua máquina acesso aos hosts onde você vai, né, aos alvos onde você vai fazer as configurações. E aí você então trabalha com um servidor dedicado para que você consiga executar essas aplicações, tá? Se conectar nessas aplicações. O Ansible é totalmente free. Tem uma versão paga? Tem. A gente vai ver mais um pouquinho qual que é essa versão paga, tá? Mas ele é totalmente gratuito. Então você instala, cria as suas regras e aí você já consegue executar. Perfeito. Na sequência, a gente tem um outro componente que se chama Managed Nodes. O que são os Managed Nodes? Managed Nodes eles também são conhecidos como os nossos hosts, tá? O que é os hosts? Eles são o alvo da automação. Então, dentro desse alvo da automação, nós podemos ter servidores, ok? Nós podemos ter dispositivos de rede, aqui dispositivo de rede, beleza? E podemos ter qualquer computador, por exemplo.
Tá? Um ponto interessante que eu vou colocar de forma adicional também, nós podemos se conectar com o Ansible em APIs. Então, algumas APIs já têm módulos prontos para o Ansible, que alguém construiu, alguém preparou e disponibilizou, ou até mesmo você pode criar os seus módulos, ok? Perfeito, então a gente tem aqui, ó, para vocês entenderem, eu vou colocar como azul, tá? Azul aqui, então, é o nosso Control Node, ok? E vou colocar como laranja os nossos Manage Nodes. Quem são os Managed Nodes? São os nossos alvos. Então aqui, ó, nós temos os alvos da automação, ok? E aqui nós temos o Ansible CLI. Então deixa eu vir aqui, trocar a canetinha. A gente vai ter aqui o Ansible CLI. Quando eu comecei a aprender Ansible, eu achava que eu ia ter que ter um servidor dedicado, mas não é preciso, tá? Não é preciso ter um servidor dedicado, eu posso rodar do meu próprio notebook, por exemplo. Então esse Ansible CLI, ele vai se conectar nos alvos e vai fazer todas as ações necessárias. Ótimo, então a gente viu sobre Control Node e também Manage Nodes. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre inventário, tá? Inventário é muito interessante. Então, quando a gente fala de inventory dentro do Ansible, a gente está falando basicamente do quê? Uma lista onde nós vamos ter os hosts, tá? Lembrando que os hosts são os nossos alvos que a gente vai se conectar. Então, dentro dessa lista, a gente pode definir algumas informações, como, por exemplo, qual que é o nome do servidor, qual que é o IP do servidor, qual que é as credenciais de acesso. Então, aqui quando a gente fala de credenciais de acesso que eu posso utilizar, eu posso passar variáveis. Então, eu posso definir ali nos meus hosts uma lista de variáveis que ela vai ser passada para minha ação, para o meu playbook, que a gente vai estar vendo o que são os playbooks, ok? E o importante também, a gente pode organizar, tá? A gente pode organizar esses caras em grupos, ok? Podemos organizar esses caras em grupos aqui. Perfeito. Então, nós temos o inventário. Entendido tudo isso, a gente vai ter o quê? Vai ter o playbook, tá? Então, o playbook, tá? Eu vou fazendo alguns desenhos aqui e a gente vai conseguir visualizar algumas coisas. Nós vamos ter, então, o nosso Control Node. Vou deixar tudo branco. Aliás, vou mudar as cores só para vocês entenderem. Então, a gente vai ter aqui o nosso Control Node, tá? Nosso Control Node, ele vai ser onde a gente executa o Ansible. A gente instala o Ansible, perfeito? Então, temos o Control Node. Dentro desse Control Node, eu preciso ter alguns componentes. Esses componentes, por exemplo, é o que? É o nosso inventory, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, inventory, beleza? Esse inventory, ele vai ter a lista dos hosts que a gente vai estar executando. Lembrando que os hosts, eles são o alvo da automação. Então isso aqui vai ajudar bastante você a entender. Perfeito. Depois que eu tiver esse inventário, o que eu vou ter? Eu posso ter duas coisas, tá? Eu posso ter aqui ou um playbook, ou eu posso ter também uma rule, tá? O que são um playbook ou uma rule? Um playbook nada mais é do que uma execução básica do Ansible, tá? Então aqui nós temos aqui uma execução básica do Ansible. Então ele é um arquivo YAML, ok? Ele é um arquivo YAML, onde a gente vai colocar algumas instruções, beleza? E aí nós temos a rule, tá? A rule nada mais é do que uma função, tá? Então é uma função reutilizável, ok? Temos essa função reutilizável, que ela tem um conjunto de tasks que vão ser executadas, tá? Ela vai ter um conjunto ali de tasks, eu posso ter variáveis, aqui ó, variáveis, eu posso definir diversas informações. Então nada mais é do que eu estou agrupando os meus playbooks para executar algo mais completo. Então eu posso ter uma rule, por exemplo, de instalação do MySQL e antes eu tenho uma rule comum. Então essa rule comum eu aplico em todos os servidores, ok? E a do MySQL eu aplico somente nos servidores que vão ter o MySQL instalados ou que já tem o MySQL instalados e eu quero aplicar alguma configuração nova. Tá? Ambos esses caras, tanto o playbook quanto a rule, eles possuem o quê? Tasks. Tá? As tasks nada mais é do que a ação
e vai ser executada. Tá? Como assim, Robert, uma ação que vai ser executada? Então, aquele esquema que a gente tinha visto. Eu posso fazer o update, eu posso fazer o gerenciamento de usuário, eu posso instalar os pacotes, eu posso mandar um arquivo de conf. Então, tudo isso vai ser feito através das tasks. Tá? E essas tasks, depois que eu definir, então olha só, na minha máquina do Ansible eu vou ter um inventário, eu vou ter o playbook ou uma rule, esse playbook ou rule ele vai ter uma task, e essa task ela vai ser executada onde? Vou colocar aqui em laranja para vocês lembrarem, nos alvos da automação. Então nós temos aqui ó, os nossos hosts, que são nada mais do que os nossos alvos da automação. Então você está entendendo como que funciona todo esse ciclo aqui? Então dentro do seu Ansible você define o inventário, define um playbook, a rule, e aí você cria uma task, e essa task ela vai ser executada nesses hosts. Tá? Então aqui nós temos os principais componentes ali do Ansible. Tá? Perfeito. Temos esses componentes aqui, já entendemos como que funciona. Agora eu vou passar para alguns outros componentes, então eu posso apagar porque você já entendeu como é que funciona. Esses outros componentes, por exemplo, quando a gente trabalha com rules, tá? A gente tem um recurso chamado handlers. Deixa eu vir aqui. Esses handlers, o que eles são? Imagina que você coloca um arquivo de configuração. Tá? Você colocou um arquivo de configuração e aí você precisa fazer o restart do serviço. Beleza? Esse restart, o ideal é que ele não aconteça toda hora, somente quando o arquivo de configuração, vou até colocar aqui, ó, quando ele for aplicado, ou seja, teve alterações, eu chamo esse restart. Esse restart eu vou chamar através de uma linha que se chama notify, e essa notify ela vai invocar um handler. E esse handler, o que ele vai fazer? Aí sim, ele vai ter uma ação onde ele vai ir lá e vai fazer o restart. Então, toda vez que eu executar, eu só vou aplicar o restart quando o meu handler for chamado. Ok? Então, dessa forma que funcionam os handlers. Beleza, então aqui você já está conhecendo os componentes e alguns termos do Ansible. Aí nós temos também um negócio chamado módulos. Tá? Módulos. Onde que entra os módulos? Dentro das nossas tasks, a gente vai chamar os módulos. Por quê? Esses módulos, ele é um código ou um binário que o Ansible utiliza para copiar e executar as ações no host, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer a instalação, eu tenho um módulo de instalação. Eu quero copiar um arquivo, eu vou utilizar o módulo de copiar. Eu quero reiniciar um serviço, eu vou ter o módulo de reiniciar. Esses módulos, eles são diferentes. Deixa eu colocar aqui, ó, para melhorar até. Vou melhorar essa junção aqui. Perfeito. Vou vir aqui. Eles são diferentes de você executar um shell no terminal. Robert, mas por que é diferente? Porque são, novamente, binários específicos. Então eu vou ter lá um módulo de cópia, eu vou ter um módulo de instalação, eu vou ter um módulo de serviço, tudo isso de acordo com SO. Então se eu estou instalando num Ubuntu, eu vou ter um módulo específico. Se eu estou instalando num Red Hat, num Oracle Linux, eu vou ter outro módulo específico, ok? Então dessa forma aqui que nós temos os módulos. Perfeito. Além disso, nós temos também o quê? Nós temos os últimos componentes aqui que eu vou comentar com vocês, que são os plugins, nós temos as collections e nós temos o AAP. Tá? O que são os plugins, Robert? Os plugins nada mais é do que pedaços de código que expandem os principais recursos do Ansible. Então aqui é uma forma de eu expandir os recursos. Opa! Do Ansible.
Então eu vou expandir, eu vou criar um módulo novo, né? Um módulo não, um plugin, onde eu vou estar expandindo esses caras. Então eu posso ter plugins de conexão, plugin para manipular dados, onde eu vou fazer filtros, eu posso até controlar o que vai ser exibido dentro da minha ação, da minha task ali. Beleza. Já o Collections é um formato, tá? Então é um formato que ele pode ser distribuído. A gente pode resumir esse cara como se fosse um pacote para distribuição. Então, esse cara é um conjunto de playbooks, é um conjunto de rules, é um conjunto de plugins. Então, vamos supor que eu fui lá e desenvolvi, tá, uma rule para instalação do MySQL. Beleza? Desenvolvi esse cara, ficou legal. O que eu posso fazer? Eu mando isso lá para o Ansible Galaxy, onde ele vai ficar com uma coleção e qualquer pessoa que queira fazer a instalação do MySQL, ele pode baixar essa minha collection e já ter tudo isso pronto. Então, além de você ter toda a flexibilidade do Ansible, você consegue também encontrar rules, playbooks e tasks, tudo pronta na internet para que você possa utilizar e fazer somente as adaptações necessárias para o seu ambiente. Mas, como você vai estar aprendendo, eu recomendo o quê? Que você aprenda a criar essas coisas e depois você comece a utilizar os collections, ok? Maravilha! E além disso, nós temos o AAP. Então, eu vou apagar aqui e vou colocar o AAP de forma separada, tá? Beleza, temos aqui então AAP. AAP nada mais é do que Ansible Automation Platform. O que esse cara é? Ele é um produto enterprise, ok? Que possui diversas ferramentas de integrações, onde a gente vai ter o Ansible Core, nós vamos ter o AWX, opa, deixa eu corrigir aqui, vou até colocar aqui, ó, AWX, tá? E temos também ali o nosso Galaxy NG. Galaxy NG, entre outros componentes que aí a gente pode falar sobre isso em outro vídeo, não dá pra gente entrar a fundo aqui, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo para vocês entenderem o que é o Ansible, ok? Então, esses aqui, pessoal, eles são os componentes do Ansible e principalmente como que o Ansible funciona. Então, lembrando que o Ansible é uma ferramenta para gerenciamento de configurações e dentro dessa ferramenta a gente tem todos os componentes, todos os termos e a gente tem todo um fluxo de trabalho que a gente precisa. Então, vocês viram o que eu preciso ter ali na máquina do Control Node, que é a máquina que vai executar. Então, você já sabe que você pode executar tanto do seu notebook quanto de um servidor dedicado e assim por diante. E eu gostaria de agradecer, se você ficou até o final desse vídeo, então você está vendo esses agradecimentos, né? Muito obrigado por ter assistido o vídeo todo, muito obrigado por estar acompanhando o canal. Se você chegou agora, novamente, a única coisa que eu vou te pedir é, deixa o curtir nesse vídeo, porque se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Nós temos o objetivo aí de bater uma meta de inscritos até o final do ano, e eu tenho certeza que com a sua ajuda a gente vai chegar nessa meta, e eu aumentando o número de inscritos, meu conteúdo vai ser distribuído para muito mais pessoas e eu vou conseguir ajudar muito mais pessoas. Então, se você não conhecia sobre Ansible, agora você já sabe o que é. Claro, falta a parte prática, a gente vai ter a parte prática aqui também, mas isso já foi uma grande ajuda para você entender como que ele funciona de forma geral. Então você teve aqui uma visão geral de todo o funcionamento do Ansible, ok? Então, novamente, meu muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não se esquece de se inscrever, assiste os outros vídeos aqui do canal que tá bem bacana e eu vejo você então no próximo vídeo. Valeu!